Boa noite, pessoal. Desculpa aí o som, a imagem pode não estar das melhores, mas nós estamos aqui tentando ajudar as pessoas que querem tirar dúvidas sobre o decreto que foi assinado ontem, publicado hoje de manhã. Passamos um dia estudando isso aqui, né? O decreto 9785, de 7 de maio de 2019, publicação dia 8 de maio, que é o dia de hoje. É assim, ó, eu já fiz 3 vídeos e apaguei porque foi ficando muito extenso. E eu vou tentar fazer o mais rápido possível esse aqui para não ficar muito chato, tá? E muito extenso. E vou tentar falar só sobre o que eu percebi aqui que mudou. Então, qualquer outra dúvida, vão me passando aí, a gente vai fazendo outros vídeos se precisar. Mas vamos lá. Mudou. Arma de calibre permitido e arma de calibre restrito. Agora 620 joules de energia cinética na ponta do cano. Essa é a divisão entre a arma de uso básica, tá? Tem outras coisinhas aqui, mas básico. Então os calibres até 620 joules permitido. Não vou entrar em técnica de quais são esses aí. Aí cada um faz sua pesquisinha aí, tá? Então essas armas tem menos do que isso é permitido, tem mais não é permitido, tá bom? Não vou falar sobre a munição para ficar mais rápido aqui. Porte de trânsito, está previsto o que é conceito de porte de trânsito no artigo 2º, inciso 14. Porte de trânsito, fala aqui que o porte de trânsito, igual aquele da 28 lá, então porte de trânsito para colecionador, atirador, caçador, entendeu? Transitar com arma de fogo e seus respectivos acervos para a realização de seus respectivos acervos para a realização de suas atividades. É isso aqui, ó. É o direito concedido a nós para que a gente transite com a arma de fogo de um local para o outro para nossas atividades, certo? Isso é o porte de trânsito. Então, não fala aqui que essas atividades, quais são essas atividades. Então, a gente tem que sempre, quando é um direito, a gente tem que entender o mais amplo possível. Essa é a regra, tá? Às vezes o Estado, né, essa mão forte, tenta fazer o inverso. Pegar um conceito amplo e transformar em restrito para diminuir nosso direito. Não, a regra jurídica é outra. Então, a atividade pode ser entendida um monte de coisa aí, atividades, tá? Imagina que toda atividade relacionada a colecionamento, a caça e o tiro esportivo pode ser considerado atividade para justificar esse trânsito, né? Porte de trânsito. Ó, também continuamos no sigma, tá? Então assim, artigo 4º, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º. Nós continuamos sujeitos ao sigma. Fala aqui também, a gente tem bastante coisa aqui de prazos e etc. Bom, credenciamento. Vamos direto para o artigo 9º, né? Sobre aquisição. A aquisição é o que, gente? A aquisição é como é que você compra a arma de fogo de uso permitido lá na Polícia Federal, lá, tá? Então, o que vai ter que fazer? Apresentar uma declaração de efetiva necessidade. Não precisa comprovar mais a efetiva necessidade, é declarar. Então você vai fazer uma declaração sob pena de crime, que é fazer declaração falsa a órgão público, tá? Então não pode mentir. Se mentir, pode correr o risco de responder por crime. Tudo bem? Então você vai declarar qual é a sua efetiva necessidade, vai apresentar cópia e original do RG, vai comprovar a idoneidade moral, né, através de 4 certidões. Você vai comprovar a capacidade técnica através lá do laudo psicológico, capacidade técnica, não, capacidade psicológica, com laudo psicológico, capacidade técnica, com laudo técnico. Você vai apresentar uma declaração de que tem um lugar seguro para guardar essas armas. Não é cofre mais. O Bolsonaro revogou o próprio decreto que ele fez lá em janeiro. Então não tem mais cofre. É lugar seguro. Declaração de novo, tá? Declarar. Beleza? Presume-se
Parágrafo 1º do artigo 9º. Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração, tá? Então presume-se que é verdade o que você está falando. E só pode ser negada essa autorização da aquisição da arma de fogo, só pode ser negada, ou seja, o delegado, seja lá quem for que vai lá analisar a sua documentação, não pode negar sem ser por esses motivos, ou seja, o ato dele é vinculado, tá bom? Se ele negar sem ser por esses motivos aqui, cabe medida judicial. Então vamos lá. Se você, o que você tem que ter feito para não conseguir? Você tem que não pode ter o problema no seu pedido tem que ser, primeiro, o agente público que vai negar tem que comprovar através de documento, né? Então tá falando aqui, através de documental. Ele vai ter que provar que não é verdadeiro os fatos ou as circunstâncias que você alegou como efetiva necessidade, que você fez a declaração ou juntou documento falso, que você mantém vínculo com um grupo criminoso ou você age por interposta pessoa, ou seja, você como interposta pessoa. Você está no lugar de outra pessoa. Mulher, marido, aquele negócio, né? O marido não pode ter, por algum motivo, a mulher vai lá e compra no nome dela, mas a arma é para ele. Isso aqui é proibido, né? Ele pode negar se ele descobrir, né? E não apresentar os documentos, obviamente, né? E não apresentar certidão, etc. Não tem idade mínima, isso é óbvio. Beleza? Outra coisa, quando você for comprovar através das certidões a idoneidade moral, precisa tirar certidão de todos os estados? Não, você vai tirar de só um estado e pôr uma declaração de que você não responde, de novo declaração lá, uma declaração de que você não responde processos, crime, nem inquérito policial nos outros estados da federação, beleza? Também aumenta aqui a quantidade de coisas que tem que vir no laudo técnico, da aptidão técnica. Então, se não o laudo não é só falar que você está apto mais, tem que colocar uns negocinhos aqui que tem aqui na lei, não vou entrar nisso também para a gente ir rápido, tá? O prazo para análise da documentação é de 30 dias, a delegacia tem 30 dias para analisar, não pode te cozinhar. Ah, não posso negar e eu vou cozinhar o cara. Não, tem que dar em 30 dias, tá bom? Que mais? Quantidade de arma, né? As pessoas aí que forem tirar a arma pelo Sinarme, Polícia Federal, 4 armas de calibre permitido, tá bom? Isso não aplica para o CAC. Então aqui surgiu uma coisa. Então o CAC pode comprar arma, tá escrito aqui, ó, que essa limitação não se aplica ao CAC, tá bom? Se não se aplica, abre uma ideia e uma discussão. Então, mesmo pelo Sinarme, o CAC pode comprar mais de 4. Entendeu? Dá para entender isso aqui. Que mais? Aonde que o cara pode, quem tem a posse da arma lá da Polícia Federal, aonde que ele pode usar essa arma? Onde ele pode ter a posse dessa arma, estar com ela ali, né? Dentro da sua residência, em qualquer lugar da sua residência, quintal, garagem, tá dentro da casa dele, tá bom? Você tá lá dentro da parte edificada. Isso faz muita diferença para o produtor rural, o cara nem produtor, o cara que mora na área rural. Ele pode portar essa arma, ele pode estar com ela em todo o perímetro da sua propriedade. Então até nas cercas, tá bom? Tem 100 mil alqueires. Os 100 mil alqueires ele pode andar com essa arma aí, tá? Local de trabalho também pode estar com essa arma. O titular da empresa é aquele que pode estar com a arma na empresa, é aquele que está no contrato social, né? Responsável legal é aquele que tiver no contrato individual dele de trabalho o cargo de gerência. Então gerente, mesmo não sendo proprietário, também pode, tá? Esse registro vai valer 10 anos. Que mais? A renovação é também auto-vinculado. Se o cara continuar comprovando todos os requisitos, pode continuar. Ele pode não. Vai ser obrigatória a renovação
pelo delegado da Polícia Federal, aí no caso, né? E aí a gente tem uma outra coisa aqui legal no artigo 11. Fala que para aquisição de arma de fogo de uso restrito, então não fala nada de uso permitido para nós, né? Mas a de uso permitido vai ser preciso solicitar uma autorização do Comando do Exército. Isso aqui mostra que agora até a pessoa que está no Sinarme pode comprar arma de uso restrito, desde que ele peça autorização para o Exército, tá? Bom, o que mais aqui? Tararará. A autorização será sempre concedida, a autorização para a arma de uso restrito. Sempre, desde que comprovar os requisitos legais. Ou seja, ato vinculado de novo. O cara não pode negar. Não pode. Para ele negar, a gente tem que não estar cumprindo os requisitos. Ele tem que mostrar onde que a gente não cumpriu. Tá? Então, não pode negar para quem? Para os integrantes dos órgãos, instituições, barará, barará, e para os CACs. Bom, que mais? CR, validade foi para 10 anos, parágrafo 5º do artigo 11, tá? Que mais? Eu vi aqui mais, pedido de renovação. Pedido de renovação do CR. Se você protocolar lá, tá no decreto, você protocolou lá, não é mais portaria do Exército nem nada, tá aqui no decreto. Protocolou, enquanto não analisarem seu documento, o protocolo é válido como CR, tá? Então, não tá vencido, tá válido, certo? Transferência da propriedade da arma pode ser feita entre particulares por qualquer forma, não precisa ser doação, tá? Qualquer forma admitida em direito. Então, a aquisição será sempre autorizada se o adquirente cumprir os requisitos legais previstos para aquisição. Então, ele comprovou todos aqueles requisitos para comprar? Pode comprar. Está escrito aqui no parágrafo 1º, achei isso bacana. Vedado ao Comando do Exército da Polícia Federal exigir cumprimento de qualquer outro requisito ou qualquer outra formalidade por parte do alienante ou do adquirente para efetivar essa autorização, tá? Então, é só esses requisitos, não pode ficar inventando mais requisitos. Coisa que eles gostam de fazer, né? Que mais? Cassação da posse e do porte de arma de fogo. Toda vez que você responder a inquérito ou processo criminal por crime doloso, o que exclui os culposos. Eu não concordo com isso aqui ainda. Melhorou, mas não concordo. Dolosos, mas tem um monte de crime doloso aí que é crime muito pequeno, que não tem nada. Acho que aqui, na minha opinião, não devia nem estar dando aqui opinião, mas na minha opinião devia ser crimes com violência, grave ameaça, algo do gênero. Porque tem crime, gente, que é crime financeiro, tem crime que não tem nada a ver. O cara corta uma arma, você contrata já vi, tá? O cara contrata um doido lá pra cortar a árvore na frente da sua casa, aqueles caras que passam lá, o cara vai lá e faz aquele corte radical, pronto, vem ambiental, te indicia, vai lá e faz o seu indiciamento lá na delegacia por crime ambiental. Pronto, danou, entendeu? É um crime doloso, mas, pô, eu não vejo necessidade de ser todos os dolosos. Tem uns que a gente podia estar excluindo daqui, tá? Tanto que, mesmo nos crimes dolosos, se você cometeu o crime, tá aqui no decreto também, se você cometeu o crime amparado pelas excludentes de ilicitude, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício irregular de direito, não vai caçar. Tá escrito aqui, ó, parágrafo 3º, tá? Do 14. Que mais? Fica permitida venda de arma de fogo, munições e acessórios, estabelecimento comercial. Isso aqui não interessa muito.
Ah, insumos de recarga em loja, tá aqui também. E aí fala aqui agora, cara, um negócio legal. Aquisição de munição e insumo fica sujeita apenas à apresentação do documento de identificação válido e certificado de registro da arma. Ou seja, munição e insumo não precisam mais de autorização do Exército. Beleza? Como é que isso vai funcionar? Não sei. Pelo jeito, a gente não tem mais limite mesmo. Analisando o conjunto, a gente poderia comprar quantas a gente quisesse. Sem nível, sem nada. Pelo menos é o que parece a primeira lida aqui. A primeira não, a terceira, quarta, quinta lida aqui. Porque se você pode, não precisa da autorização do Exército, como é que o lojista vai saber se você é nível 1, 2 ou 3 para você comprar a quantidade de munição? E lá atrás está escrito que a gente não está sujeito àqueles limites de 5 mil e de 1.000. Então, o limite de 5 mil, de 1.000 para nós não aplica, certo? Está escrito lá atrás. Então, qual é o limite aqui para você comprar? Você não precisa mais da autorização. Eu entendo que a interpretação melhor aqui é que não teria mais limite não, tá bom? Vamos lá. Que mais? Então, tá aqui, ó. Artigo 19, sobre o que nós não vamos cumprir o limite, ó. Artigo 19, parágrafo 1º, fala de limite de 1.000 e de 5.000. Mas, no parágrafo 2º diz que não estão sujeitos a estes limites os integrantes dos órgãos, inciso 2, colecionador, atirador, caçador, quando a munição adquirida for destinada à arma de fogo destinada à sua atividade. Então, não tem limite, tá? Aí fala aqui, ó, que a critério do comando do Exército poderá ser concedida autorização para aquisição de munição em quantidade superior ao limite estabelecido no parágrafo 1º. Ou seja, para quem não é CAC, pode comprar mais, desde que o Exército autorize. Então a autorização do Exército não vale mais para CAC, vale para as outras pessoas. Para CAC não. É isso que está escrito aqui. Bom, chegamos na parte pior aqui, ó. Porte de arma de fogo, que é o que todo mundo queria saber. Isso aqui virou uma salada, gente. É a parte que mais deu trabalho aqui para analisar. Porte de arma de fogo. Sei nem se eu paro o vídeo e faço outro, sabe? Para só falar sobre o porte. Dá vontade. Vou até dar um tempinho aqui, de qualquer coisa eu edito depois e tiro. Então, vamos lá. Falando agora sobre o porte da arma de fogo. Do decreto 9785, do 7 de maio, publicado 8 de maio de 2019. Porte de arma de fogo, artigo 20. Então, ó, tem vários artigos sobre porte. Artigo 20. Ele faz o porte da arma de fogo expedido pela Polícia Federal. Então, qual é o assunto do artigo 20? O assunto do artigo 20 é porte da PF. Porte da Polícia Federal. Não é outro, ó. Porte da arma de fogo da Polícia Federal. É pessoal, é intransferível, validade em todo o território nacional. Então, ele vale para todo o território nacional, garantindo o direito de portar consigo qualquer arma de fogo, acessório ou munição do acervo do interessado com registro válido no SINARME ou no SIGMA, conforme o caso, por meio da apresentação do documento da identificação do portador. Ou seja, você vai ter que ter o porte, vai ter que... Pode ser qualquer arma, então agora não tem mais uma arma determinada. A arma tem que estar no teu nome, só isso, tá? Tem que ter o porte, mais a arma no seu nome, com documentação, tudo certinho, né? E você tem que se identificar, obviamente. Tudo bem? A taxa, que hoje é R$ 1.590, só vai ser paga se for aprovado, tá escrito aqui também. Você só vai pagar a taxa se for aprovado, mas o resto do gasto você vai ter, né? Com laudo, caramba. Ele fala aqui que o porte da arma de fogo de uso permitido é deferido a pessoas que cumpriram os requisitos do inciso 1º. Inciso 1º é demonstrar a efetiva necessidade, mais requisitos para posse, mais o documento da arma. Então o cara tem que ter arma, requisitos para posse, ou seja, tem que ter
Todos os requisitos da posse, mais efetiva necessidade. Tudo bem? Esse vai ser permitido para essas pessoas. Considera-se cumprido o requisito do artigo anterior, ou seja, considera-se cumprido o registro, a efetiva necessidade, os requisitos da posse e tal, para quem for as seguintes pessoas. Ó, instrutor de tiro. Então, instrutor de tiro precisa comprovar a efetiva necessidade? Não. Armeiro, também não. Colecionador e caçador. Vai vendo. Com certificado de registro de arma de fogo expedido pelo comando do Exército. Ou seja, colecionador, caçador. Cadê o atirador? Então, o caçador e o atirador pode pedir o porte na PF. Pode pedir. Pode. E o atirador? O atirador não está aqui, não. Então, o atirador não. O cara estiver no CR lá, só atirador não pode. Não pode. Vamos ver onde que está o atirador. Vocês vão ver. Agente público, inclusive inativo. Então, cara, um monte de gente me perguntou. Então, advogado está aqui, né? Advogado. Advogado vai falar, não, tem que ser agente público. Então, tem que ser funcionário público, ativo ou inativo, seguintes pessoas. Da área de segurança pública, da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo, Fundação Casa, etc., que exerça atividade de poder de polícia administrativa ou de correição de caráter permanente, ou seja, corregedor de algum órgão aí, ou tenha poder de polícia, detentor de mandato eletivo, ou seja, quando do exercício do seu mandato. O cara que está eleito, prefeito, governador, vereador, todos eles podem pedir o porte, mas só vale durante o mandato, tá? E eu entendo que eles só podem portar no exercício do mandato. Então, tá vendo? O prazo pode ser menor que 5 anos, é menor que 10 anos. Esse aqui é o prazo do mandato. Então, não tá certo falar que que o porte tem uma validade de 10 anos. Aqui não tem, tá? Que exerça a profissão de advogado. O cara ser advogado faz ele... Não, ele tem que... Porque, esse é uma linha do inciso 3, ou seja, ele tem que ser agente público. Ele tem que ter sido advogado público. Então, o advogado não vai ter, por incrível que pareça. Oficial de justiça... E aí, como fala aqui, proprietário de estabelecimento que comercialize arma, dirigente de clube, residentes em área rural. Todos eles têm que pedir o porte para a Polícia Federal. Tem que pedir? Não, pode pedir. Profissional de imprensa que atua em cobertura policial. Conselheiro tutelar, agente de trânsito, motorista de empresas de transportes autônomos e de cargas. Ou seja, motorista de caminhão, tá? Transporte carga. Funcionário de empresa de segurança e transporte de valor. Beleza. Isso se estende aos empregados das lojas e tal. O que acontece? Quero que vocês entendam que esse é um tipo de porte diferente. Um tipo de porte daquele antigo. Essas pessoas que eu falei, elas já estão previamente aprovadas com relação a declarar efetiva necessidade, não é comprovar mais, declarar. Declarar efetiva necessidade, não precisa nem declarar. Ela pode declarar, mas ela só vai declarar lá dizendo, eu sou motorista, por isso que eu quero. E ele comprovando ali documentalmente, melhor ainda, né? Que vai ter o porte. Vai conseguir o porte se preencher todos os requisitos, né? Todos os outros requisitos, beleza? O porte de arma de fogo é documento obrigatório e vai ter lá. O documento de porte vai ter lá. Prazo de validade. Não está falando qual é o prazo. Identificação do portador. Assinatura, cargo e função da autoridade que concede o porte. Então está falando aqui, isso aqui, artigo 21, é regra do porte. Então, tem que estar com isso aqui na mão. Isso é a regra. Tem exceção. Nas hipóteses de arma de fogo decorrente de prerrogativa de função,
O seu titular conduzirá o documento funcional ou equivalente que lhe garanta o porte. Presta atenção, ou equivalente que te garante o porte. Prerrogativa de função, ela decorre de você ter uma determinada função. Função é um conceito abrangente pra caramba, mas pode ser entendido aqui como função pública. Não está escrito função pública, tá? Não está escrito. Mas decorrente da sua função. Função pode ser função do sistema todo aqui. Então, essas pessoas que têm o porte por causa da função dela, e vocês vão entender porque eu estou falando disso. O seu titular vai só carregar, ele não vai carregar o porte, ele vai carregar o documento funcional ou um equivalente que lhe garanta o porte. Ou seja, se ele tem função pública, é funcional. Se ele não tem função pública, outro documento. Tá vendo como dá a ideia de que tem outro tipo? Vamos lá. O porte da arma é revogável a qualquer tempo, desde que comprovado o descumprimento das exigências legais e regulamentares para sua concessão. Então também é ato vinculado, você tem que descumprir, tá? E o que não pode? Não pode. Vedado, totalmente, usar ostensivamente, coldre só velado, estado de embriaguez ou uso de entorpecente ou medicamento, qualquer coisa que altere o desempenho intelectual ou motor, perde na hora, tá? Local de aglomeração de pessoas, artigo 34 da lei 10.826 diz que é 1.000 pessoas. Tá? Aglomeração. Isso aqui vai dar história. Vamos ver o que vai dar isso aqui. E não pode estado de futebol por causa do estatuto do torcedor. Proibido. Tá bom? Bom. Aí depois nós temos no artigo 25 o porte do caçador de subsistência, que é bem quase idêntico ao anterior, né? Ao que já existia. Tem que comprovar a caça de subsistência para ter esse porte. E aí, cara, vem porte decorrente da função, tá? Na minha opinião, um porte decorrente da função. Artigo 28, ó. O porte, então não é mais o mesmo. Nós estávamos falando aqui do porte expedido pela Polícia Federal. Acabou o assunto lá naquele artigo, ó. Acabou, veio regras da perda do porte, papapá. Aí vem aqui agora, ó. O porte de arma de fogo é garantido aos militares, integrantes de instituições policiais, fala só de função, certo? Vai embora falando de função, todos os artigos falam de função. Só que eles falam, todos esses, os parágrafos, quer dizer, do artigo 26, todos eles falam quem é que vai conceder. Por exemplo, ó. No caso, o porte de arma de fogo garantido às Forças Armadas vai ser concedido de acordo com o Estatuto dos Militares. A autorização para o porte de arma de fogo para praças sem estabilidade, quem vai dar é o comandante da força. Atos dos comandantes gerais vai dar para o bombeiro e para policial militar. Tá vendo? Ato. Basta ele falar lá que ele tem e acabou. Por ato. Por ato dele, né? Aí fala aqui sobre a cassação e tal, vai embora. Aí fala assim, ó, o porte da arma de fogo que se refere o caput abrange as armas particulares registradas no SINARM ou no SIGMA. Então ele tá falando que essas armas, que esse porte tá falando das armas particulares dos caras. Então o cara tem uma arma particular, ele vai ter o porte garantido por esses atos aqui. Lógico que a arma funcional, ele já tem o porte. Aí ele fala aqui, ó, será concedido, parágrafo 8º, será concedido porte de arma aos integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades
esportivas demandem o uso de arma de fogo no território, nos termos do dispositivo do inciso 9, caput do artigo 6º da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Lembra que lá tem, ó, tá aqui, mesma coisa. Aqui no Estatuto do Desarmamento, 6º, 9º, 6º, 9º, aqui, ó. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria puta, vai acabar a bateria do meu celular. Tem que parar o vídeo. E para, nono, para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cuja atividade, né, Então, o nosso porte lá, tá aqui, ó, no artigo 26, parágrafo 8º. Só que tem um problema, não fala quem é que vai expedir. Gente, espera um pouquinho que eu já volto, vou colocar o carregador aqui pra gente continuar o vídeo, aguenta aí. Bom, voltando aí, mudei um pouco a posição aqui para poder pôr o fio na tomada. Então é o seguinte, como eu tinha dito, esse porte que já estava previsto, tal, tá regulamentando o porte, mas não está dizendo quem é que vai dar o porte. Puta, olha, eu não queria falar isso não, mas dá a impressão de que é automático, tá? Dá a impressão de que é automático. Porque não fala em lugar nenhum quem é que vai dar isso. Não é, você não vai ter que pedir na Polícia Federal, porque se fosse, a gente estaria junto com o caçador e colecionador lá. Não tá. Então não é o caso. Ele foi tirar, aquilo é chamado em direito de silêncio eloquente. Você tira porque você não quer que esteja lá. Então eles não estão lá. O atirador não está lá de propósito, tá? Mas está aqui. Então, se não é pela Polícia Federal, por onde é? Não fala que é o comando do Exército que vai dar, nem como vai dar, nem validar, nada. Fala nada. Entendeu? Parece, então, que é a prerrogativa de função, igual lá o dos agentes públicos. Isso vai dar pano pra manga. Dá até medo de falar isso aqui, mas é o que parece. É o que parece. Pelo amor de Deus, não vamos sair pra rua armado aí, não achando que... Porque o Enio falou que agora é automático. Eu tenho minhas dúvidas como é que a gente entraria numa insegurança jurídica de novo. Isso me incomoda um pouco. A gente conversou já aí bastante aí no clube sobre isso, né? Eu acho que o importante é ter segurança jurídica. A gente não está fazendo algo sem saber qual vai ser a consequência, porque nós estamos falando de coisa séria, né? Então, difícil. Eu penso que não tem muitas interpretações para isso aí não, tá? Até gostaria que os amigos aí ajudassem a gente tentar compreender o que isso quis dizer. Se alguém conseguir pensar em outra interpretação aí, porque eu quero só lembrar de uma coisa. Por que eu pensei isso? Porque assim, a nós cidadão, a você cidadão, desculpa, a você cidadão, a mim, a regra é a liberdade. Nós podemos fazer o que está escrito lá no artigo 5º da Constituição. Não seremos obrigados a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então a regra é poder. Só não pode o que é proibido. Então a posse da arma de fogo é proibida, né? Exceto, então a regra é... A gente sempre tem que analisar, como eu falei para vocês, extensivo. Então não tem nada falando que é proibido aqui. Ao contrário. Tá dando a entender que pode. Entendeu? O Estado é que não pode fazer o que dá na cabeça. O Estado que só pode fazer o que tem regra que deixa de fazer. É o inverso da gente. O cidadão pode tudo que não for proibido, o Estado só pode o que é permitido. Essa é a grande diferença. E às vezes o Estado quer implementar, principalmente o Exército, a gente percebe muito isso assim. Algumas coisas que são feitas algumas regras que a gente escuta, né? Não nem falando da instituição do Exército, de algumas pessoas do Exército, vamos dizer assim. Da polícia militar às vezes, da administração em geral, né?
A pessoa acha que a gente tem que seguir o mesmo modelo de regulamentação. Não, não é. É o inverso. Então, é isso. É isso. Eu acho que não... A interpretação mais plausível. Apesar de ser... A gente já apanhou tanto, que a gente fica com medo de pensar essas coisas. Mas é isso. É o que parece. Tá bom? E aí, vamos seguir. Fica garantido o direito do transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes, dos colecionadores, atiradores e caçadores, por meio da apresentação do certificado de registro do colecionador, atirador, caçador e do certificado de registro de arma de fogo válido. Ou seja, CR-CRAF. Arma desmuniciada, só com CR-CRAF pode carregar? Pode. Isso pra mim tá claro aqui. É o silêncio eloquente. Não tá falando que tem que ter guia, porque você não tem munição. Pode carregar. Beleza? Parágrafo 2º. Eu tava falando do parágrafo 2º, desculpa. Do artigo 36, agora eu vou falar do parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Os colecionadores, atiradores e caçadores poderão portar uma arma de fogo curta, municiada, alimentada e carregada, pertencente ao seu acervo cadastrado no Sinarme ou no Sigma, conforme o caso, sempre que estiver em deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do certificado de registro de colecionador, atirador, caçador, do certificado de registro da arma de fogo e da guia de tráfico. Aí sim, ó, quando tá falando, quando for para fazer porte de trânsito, aí sim você tem que estar com a guia, porque você está com a arma municiada. É isso que está escrito aqui. Se a arma não tiver municiada, não vai precisar estar com a guia, gente. O problema só é que ele fala aqui transporte municiado da arma, não fala da munição. Então, se você tiver, eu aconselho, se você estiver transportando a arma e a munição no mesmo carro, vai com a guia. Porque tá falando que não precisa da guia só para a arma. Então eu pensei na seguinte hipótese: você vai com a arma pro clube e vai comprar a munição lá. Vai comprar não, né? Vão ceder para você utilizar a munição lá. Sem problema. Pode ir sem guia. A arma não precisa da guia. Entendeu? Levou a munição? É bom ter a guia. Eu aconselho, porque não está escrito aqui que pode ser só munição. Se bem que existe o STF já decidiu que munição sozinha também não tem nem crime. Não precisa de nada para carregar só munição. Tá bom? Isso é decisão judicial, tá? Isso é jurisprudência. Mas as duas coisas eu aconselho levar, seja municiado ou desmuniciado. Se tiver as duas juntas, armas e munições, leva a guia, tá bom? É o que eu... Que mais? A guia de tráfego, parágrafo 4º. Guia de tráfego virou gratuita. Não vai mais cobrar taxa para emitir. E ela vai ser preferencialmente feita por meio eletrônico. Tá? Parágrafo 5º, quer dizer. Falei errado, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, no parágrafo 4º, exatamente isso, ó, que a guia de tráfego é um documento que confere autorização para tráfico de arma de fogo, acessório e munição em todo o território nacional e corresponde ao porte de trânsito previsto no artigo